Salve, salve pessoal! Olá, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui nesse encontro aqui novamente aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Éder Chaves, nosso canal aqui o Sabe Aquele Livro, e hoje eu vou trazer para vocês a resenha de um livro que eu fiz uma releitura dele nesses últimos dias, que estava pendente para eu poder comentá-lo aqui com vocês, comentar essa resenha, porque na verdade o livro que está em andamento, cuja leitura está em andamento comigo, é outro que eu havia comentado com vocês na leitura do Pequeno Príncipe, na releitura do Pequeno Príncipe. Eu apresentei o livro para vocês. E esse livro é... Cadê ele? Está por aqui. Achei, está aqui. Gente, é tanto livro que, graças a Deus, eu me perco entre eles. Esse daqui, ó. Esse aqui eu estou fazendo a leitura dele, né? Conforme eu havia dito, há uns 2 dias atrás, quando eu fiz a apresentação do livro aqui, o Pequeno Príncipe, eu havia dito que eu tinha avançado pelo menos 2/3 dele, avancei mais um pouco. Então, nessas 48 horas para cá, eu li cerca de 50, 54 páginas, alguma coisa em torno disso. Então, hoje, sendo quarta-feira, acredito que no sábado eu já consiga fazer, já começar a digitar essa releitura, aliás, essa resenha para nós, tá bom? Trazer esse resumo desse livro aqui pra gente. Mas hoje nós vamos falar de outro, tá? Esse daqui vamos falar sobre ele daqui uns 3 ou 4 dias, tá bom? Esse livro, Em Busca de Nós Mesmos, com Clóvis de Barros e o Fenômeno, Pedro Calabres. Mas hoje a gente vai falar desse camaradinho aqui, que eu tenho ele aqui no Kindle, que é esse livro da Lise Bourbeau. Aí, As 5 Feridas Emocionais, da Lise Bourbeau. É um livro também muito bom mesmo. É um livro assim que, como o próprio livro, como o próprio título sugere, ele vai na ferida mesmo dos assuntos ali abordados, sabe? Mas no final ela passa um mertiolate, né? Quem é da geração dos anos 80, dos anos 90 vai entender essa expressão. Ela passa um mertiolate em cima de tudo isso daí, fazendo com que, para aqueles que tiveram uma leitura de êxito, né, conseguiram captar e entender bem essa mensagem do livro aqui, possam fazer, então, começar o processo de cicatrização, tá? Então, a gente vai falar sobre essas 5 feridas emocionais, né? A própria capa aqui diz, fala sobre elas, seriam traição, rejeição, injustiça, abandono e humilhação, certo? Então, vamos falar sobre ele agora, nesse exato momento. Só que antes, como de costume, solta a vinheta para a gente falar sobre o livro. Bom, o livro já lhes foi apresentado, então vamos falar sobre as 5 feridas emocionais da Lise Bourbeau. Ela explora, pessoal, essas 5 feridas emocionais de uma maneira muito profunda, e isso impacta, essas são coisas que impactam negativamente na vida das pessoas, né? Conforme ela colocou aqui, a traição, a rejeição, a injustiça, o abandono e a humilhação. São coisas que muitas vezes as pessoas têm que lidar com isso desde a infância, e ao longo do tempo elas acabam por desenvolver máscaras para poder camuflar as suas verdadeiras emoções. Então, cada uma dessas dores, né, elas se manifestam diferentemente, né, de uma pessoa para outra, de acordo com a sua criação, de acordo com o teu convívio, de acordo com ali com o seu seio familiar, certo? Então, assim, mais ou menos, como se dá o processo dessas feridas e dessas máscaras? Então, nessa resenha de hoje, mais introspectiva, nós vamos refletir sobre essas experiências
de vida e os padrões de comportamento adquiridos na infância que moldaram nossa forma de lidar com essas emoções. A autora, Lise Bourbeau, ela ressalta a importância de compreendermos que todas as feridas emocionais têm suas raízes na infância. Nesse período crucial de nossas vidas, somos altamente influenciados pelas figuras de autoridade, como pais, professores e cuidadores. As interações e os eventos ocorridos durante a infância deixam marcas profundas em nossa psique, afetando nossa autoestima, confiança e capacidade de expressar nossas emoções de uma maneira saudável. A autora, ela explica que, ao passo em que vivenciamos situações de rejeição, abandono, humilhação, traição ou injustiça, nossa psique reage de uma forma que nos proteja dessas experiências dolorosas. Assim, desenvolvemos máscaras emocionais como uma forma de defesa a fim de evitar sermos vulneráveis e feridos novamente. Então, essas máscaras, que variam de pessoas para pessoas, são construções psicológicas que nos ajudam a sobreviver em um ambiente hostil. Elas podem se manifestar como uma fachada de força, controle, perfeccionismo, indiferença ou até mesmo submissão. No entanto, embora essas máscaras ofereçam uma sensação temporária de proteção, elas também nos limitam e nos afastam de nossa verdadeira essência. Ao compreendermos a origem de nossas feridas e o propósito das máscaras que criamos, podemos iniciar o processo de cura e transformação. A tomada de consciência é o primeiro passo para desmantelar essas defesas e nos reconectarmos com nossa autenticidade e vulnerabilidade. É um caminho desafiador, mas essencial para recuperar nossa liberdade emocional e alcançar relacionamentos mais saudáveis e satisfatórios. Agora vamos falar de uma por uma. A rejeição. A autora nos mostra que a rejeição pode assumir várias formas, desde a rejeição física, como ser deixado de lado ou ignorado, até a rejeição emocional, como ser constantemente criticado, julgado ou desvalorizado. Independentemente da forma como ela se manifesta, a rejeição deixa uma marca profunda em nossa psique, levando-nos a acreditar que somos indesejados, inadequados ou incapazes de sermos amados. Bourbeau destaca que a ferida da rejeição pode nos levar a desenvolver máscaras emocionais, como a máscara do aprovado ou a máscara do invisível. A máscara do aprovado é usada por aqueles que constantemente buscam a aprovação dos outros, sacrificando sua própria autenticidade e felicidade para se encaixar nos padrões estabelecidos. Por outro lado, a máscara do invisível, ela é adotada por aqueles que se retiram e se isolam, evitando qualquer forma de rejeição. No entanto, a autora nos alerta para os efeitos prejudiciais dessas máscaras. Elas nos impedem de nos conectar verdadeiramente com os outros e nos privam da oportunidade de sermos amados e aceitos pelo que somos. Ao reconhecer a ferida da rejeição em nós mesmos e nas dinâmicas de relacionamento, podemos começar a curar essa ferida e a libertar-nos das amarras das máscaras. A autora nos convida a refletir sobre as seguintes questões: como a rejeição tem influenciado nossos relacionamentos? Como ela tem afetado nossa autoimagem, nossa autoconfiança? Quais são as máscaras que temos usado para evitar a rejeição? E o mais importante, como podemos curar essa ferida e encontrar o amor e a aceitação que tanto desejamos? Ao longo desse capítulo, a Lise Bourbeau nos oferece insights valiosos, exemplos e exercícios práticos para nos ajudar a explorar e curar a ferida da rejeição. Ela nos encoraja a enfrentar a dor emocional de frente, reconhecendo-a como uma parte de nossa jornada e encontrando maneiras saudáveis
de lidar com ela. Ao compreendermos as origens da ferida da rejeição, desvendarmos as máscaras que adotamos como mecanismos de defesa e permitirmos ser vulneráveis, podemos iniciar o processo de cura e transformação. É através desse processo que nos libertamos da prisão da rejeição e abrimos espaço para relacionamentos autênticos, amorosos e gratificantes. Vamos falar sobre o segundo, que é o abandono. A autora nos convida a refletir sobre como a experiência de ser abandonado, seja física ou emocionalmente, pode afetar nossa autoestima, confiança e capacidade de criar vínculos saudáveis. A Lise nos mostra que o abandono pode assumir diferentes formas, desde o abandono físico, como ser deixado sozinho ou negligenciado, até o abandono emocional, como não ter apoio emocional ou afeto adequado. Essas experiências de abandono deixam uma marca profunda em nossa psique, levando-nos a acreditar que não somos dignos de amor, cuidado e pertencimento. A autora ressalta que a ferida do abandono pode nos levar a desenvolver máscaras emocionais, como a máscara do dependente ou a máscara do superindependente. A máscara do dependente é usada por aqueles que buscam constantemente a aprovação e a segurança dos outros, tornando-se excessivamente dependente dos outros em suas vidas. Por outro lado, a máscara do super independente é adotada por aqueles que se afastam de qualquer forma de intimidade ou conexão emocional, evitando o risco de serem abandonados ou abandonadas novamente. No entanto, a autora nos alerta que, para os efeitos prejudiciais dessas máscaras, elas nos privam da oportunidade de experimentar relacionamentos autênticos e significativos, nos mantendo presos em um ciclo de solidão e medo do abandono. Lise também nos convida a refletir sobre as seguintes questões: como o abandono tem nos influenciado nossos relacionamentos? Como ele tem afetado nossa capacidade de confiar nos outros e de nos conectar emocionalmente? Quais são as máscaras que temos usado para evitar o abandono? E o mais importante, como podemos curar essa ferida e construir relacionamentos saudáveis e amorosos? Ao longo deste capítulo, Lise nos oferece insights profundos, exemplos e exercícios práticos para nos ajudar a explorar e curar a ferida do abandono. Ela nos encoraja a reconhecer a dor desta ferida e a buscar maneiras saudáveis de lidar com ela, seja através da construção de relacionamentos baseados na confiança e no amor próprio, seja através da busca de ajuda terapêutica. Ao compreendermos as origens da ferida do abandono, desvendarmos as máscaras que adotamos como mecanismos de defesa e permitirmos ser vulneráveis, podemos iniciar o processo de cura e transformação. É através desse processo que nos libertamos do ciclo do abandono e abrimos espaço para a intimidade emocional e o amor genuíno em nossas vidas. O terceiro, falaremos sobre a humilhação. A Lise nos convida a refletir sobre essa experiência de ser humilhado, seja por ações, palavras ou gestos, que pode impactar nossa autoestima, autoconfiança e autopercepção. Lise nos mostra que a humilhação pode assumir diversas formas, desde ser ridicularizado, desvalorizado ou até menosprezado e ser constantemente criticado ou tratado com desdém. Essas experiências de humilhação deixam cicatrizes profundas em nossa psique, levando-nos a acreditar que somos inadequados, indignos de respeito e amor próprio. A autora ressalta que a ferida da humilhação pode nos levar a desenvolver máscaras emocionais, como a máscara do perfeccionista ou a máscara do marginal. A máscara do perfeccionista é usada por aqueles que se esforçam constantemente para evitar qualquer forma de falha ou erro.
buscando a aprovação dos outros através de suas realizações. Por outro lado, a máscara do marginal é adotada por aqueles que se afastam dos outros e se isolam, sentindo-se indignos de pertencer a um grupo ou de receber amor e respeito. No entanto, a autora nos alerta para os efeitos prejudiciais dessas máscaras. Elas nos mantêm em um ciclo de autocrítica, perfeccionismo excessivo ou isolamento, impedindo-nos de aceitar nossa humanidade e de nos conectar com os outros de maneira autêntica. A autora nos convida a refletir sobre as seguintes questões: como a humilhação tem influenciado nossa autoestima e autoconfiança? De que maneira ela tem afetado nossos relacionamentos e nossa capacidade de nos expressar verdadeiramente? Quais são as máscaras que temos usado para evitar a humilhação? E o mais importante, como podemos curar essa ferida e reconstruir nossa autoestima e autenticidade? Ao longo desse capítulo, Lise Bourbeau nos oferece insights poderosos, exemplos e exercícios práticos para nos ajudar a explorar a cura e, consequentemente, tentar passar por cima da ferida da humilhação. Ela nos encoraja a desafiar padrões de perfeccionismo, a praticar a aceitação de nossas imperfeições e a buscar relacionamentos baseados na empatia, compaixão e respeito mútuo. Ao compreendermos as origens da ferida da humilhação, desvendarmos as máscaras que adotamos como mecanismos de defesa e nos permitirmos ser autênticos, podemos iniciar o processo de cura e transformação. É através desse processo que nos libertamos da prisão da autocrítica e da busca constante pela aprovação externa, e nos abrimos para a possibilidade de aceitação, amor próprio e relacionamentos genuínos. 4. A traição. A autora nos convida a refletir sobre como a experiência de ser traído, seja por um ente querido, par romântico ou amigo, ou até mesmo por nós mesmos, pode afetar nossa confiança, nossa capacidade de estabelecer relacionamentos saudáveis e nossa autoimagem. Lise nos mostra que a traição pode assumir diferentes formas, desde a quebra de promessas, a deslealdade, a infidelidade, até a traição pessoal. Como trair nossos próprios valores e autenticidade? Essas experiências de traição deixam uma marca profunda em nossa psique, levando-nos a acreditar que não podemos confiar em ninguém, inclusive em nós mesmos. A autora ressalta que a ferida da traição pode nos levar a desenvolver máscaras emocionais, como a máscara do controlador ou a máscara do desconfiado. A máscara do controlador é usada por aqueles que buscam controlar tudo ao seu redor, como uma forma de proteção contra novas traições, enquanto a máscara do desconfiado é adotada por aqueles que se fecham emocionalmente, evitando se envolver profundamente nos relacionamentos por medo de serem traídos novamente. No entanto, Lise nos alerta para os efeitos prejudiciais dessas máscaras. Elas nos mantêm distantes dos outros, privando-nos da possibilidade de construir relacionamentos íntimos e significativos. Além disso, essas máscaras nos impedem de confiar em nós mesmos e de nos permitir ser vulneráveis. A autora nos convida a refletir sobre as seguintes questões: como a traição tem impactado nossa capacidade de confiar nos outros e em nós mesmos? Como ela tem afetado nossa habilidade de se entregar emocionalmente? Quais são as máscaras que temos usado para evitar a traição? E o mais importante, como podemos curar essa ferida e reconstruir a confiança em nossos relacionamentos e em nós mesmos? Ao longo deste capítulo, a Lise, ela nos oferece alguns insights profundos, exemplos
e exercícios práticos para nos ajudar a explorar, a curar a ferida da traição. Ela nos encoraja a examinar nossas próprias ações e motivações, a cultivar a autenticidade e a aprender a estabelecer limites saudáveis em nossos relacionamentos. Ao compreendermos as origens das feridas da traição, desvendarmos as máscaras que adotamos como mecanismos de defesa e nos permitirmos confiar novamente, podemos iniciar o processo de cura e transformação. É através desse processo de que nos libertamos da prisão da desconfiança e nos abrimos para a possibilidade de relacionamentos autênticos baseados na confiança mútua e no respeito. E por fim, a quinta e última ferida, a injustiça. A autora nos convida a refletir sobre a experiência de vivenciar situações injustas, seja em relacionamentos, no trabalho ou na sociedade em geral, que podem afetar nossas percepções de justiça, nosso senso de valor e nossas confianças nas estruturas sociais. A autora mostra que essas injustiças podem se manifestar de diferentes maneiras, desde ser tratado de uma forma desigual, ser alvo de discriminação, enfrentar situações onde nossos direitos são violados, até presenciar ou experimentar desigualdades sistêmicas. Essas experiências de injustiças podem abalar nossas crenças na justiça, levando-nos a questionar se somos realmente dignos de ser tratados com equidade. A autora ressalta que a ferida da injustiça pode nos levar a desenvolver máscaras emocionais, como a máscara do lutador ou a máscara do submisso. A máscara do lutador é adotada por aqueles que se tornam ativistas incansáveis, buscando corrigir as injustiças que presenciam, muitas vezes em detrimento de sua própria saúde emocional. Por outro lado, a máscara do submisso é usada por aqueles que se resignam diante da injustiça, sentindo-se impotentes para lutar contra ela e aceitando passivamente sua situação. No entanto, a autora nos alerta para os efeitos prejudiciais dessas máscaras. Elas nos mantêm presos em um ciclo de raiva, ressentimento ou resignação, impedindo-nos de encontrar um equilíbrio saudável entre a busca pela justiça e a manutenção de nossa paz interior. A autora nos convida a refletir sobre as seguintes questões: como a injustiça tem afetado a nossa percepção de valor próprio? Como ela tem impactado nossa visão de mundo e nossa confiança nas estruturas sociais? Quais são as máscaras que temos usado para enfrentar a injustiça? E, dentre elas, a mais importante, como podemos curar essa ferida e promover a justiça e a igualdade em nossas vidas, na sociedade? Ao longo desse capítulo, Lise Bourbeau nos oferece pensamentos perspicazes, exemplos e exercícios práticos para nos ajudar a explorar e curar a ferida da injustiça. Ela nos encoraja a agir de forma empática e consciente, a buscar soluções construtivas para situações injustas que encontramos e a encontrar maneiras de nos envolver de forma saudável em causas que nos movem. Ao compreendermos as origens da ferida da injustiça, desvendarmos as máscaras que adotamos como mecanismos de defesa e permitirmos buscar a justiça de forma equilibrada, podemos iniciar o processo de cura e transformação. É através desse processo que nos libertamos da prisão, da raiva ou da submissão e nos tornamos agentes de mudança positiva em nossas vidas e na sociedade. Bom, pessoal, são tantas considerações, são tantas perguntas a serem feitas, né? Dentro dessas feridas, a gente conseguiu ver aí que são pelo menos 4 perguntas que nós fazemos para esse autoexame, essa autoavaliação
e ao final de cada capítulo, ela dá ali uma linha de raciocínio que permite ao leitor que ele possa tratar aquele tema, né, baseado naquelas perguntas, como uma forma de amenizar aquela dor, né? A forma como você reflete sobre determinada pergunta, talvez seja a forma como você vai tratar a partir daquele momento aquela ferida emocional que você tem. Mas eu tenho um pensamento bastante conservador em relação a isso. Eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Nesses casos, pessoal, para quem se sente assim, para quem se encaixou nessas feridas todas citadas, para quem respondeu sim para a maioria das perguntas aí que a Lise descreve em seu livro, eu acredito que a pessoa deva procurar a ajuda de um profissional, sabe? Tem muita coisa que os livros, por exemplo, de autoajuda, livros motivacionais, eles ajudam a nós a nos descobrirmos como pessoas e vasculhar coisas que estão aqui, mas que muitas vezes a gente não sabe nem dar nome a isso. Mas quando a gente começa a ter uma noção mais didática daquilo que está acontecendo conosco, se a gente não consegue encontrar nas páginas de um livro a saída, né, ou pelo menos o início da resolução desses problemas, a gente precisa, assim, de uma forma quase que urgente mesmo, procurar ajuda, né? Num centro de assistência psicossocial, ou se você prefere não ter tanta exposição, o seu psicólogo ou psicóloga, né, da sua confiança, ou psiquiatra da sua confiança, seriam pessoas, assim, muito boas, né? Pessoas que vêm muito bem a calhar para que você faça essa visita aí. E nunca se esqueça de que a pessoa mais importante do mundo é você. Você tem que ter esse pensamento, porque se tudo o que está ao seu redor gira em torno de você, e isso precise que você esteja bem para isso, obviamente que a pessoa mais importante de tudo, a pessoa mais importante do teu seio familiar, ou então de outras bolsas aí que você possa ter na sociedade, é você. Então, fica aí a minha dica. Cuide-se, tá? Cuide-se, tanto emocional, quanto física, quanto espiritualmente. Você, de certa forma, é insubstituível, tá bom? Então, assim, dê o seu valor, porque muitas vezes esperar que as pessoas deem o valor que a gente merece, às vezes, na maioria das vezes, a gente se decepciona, tá bom? Então, sem mais delongas, vou me despedindo por aqui, para que o vídeo não fique muito extenso. Quero novamente mandar um abraço aí para todos que ficaram comigo aqui até agora, tá joia? Então, um grande abraço, um beijo no coração de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem, se cuidem, tá? Amem-se acima de tudo, tá bom? Então, graça e paz a todos vocês, paz e luz a todos nós.